e fazer com que a nossa vida seja muito alinhada com o que Deus quer de nós. Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais um encontro diário, o devocional da mulher de negócios. E nessa quarta-feira, o tema do nosso devocional é cuidado com os seus resultados. O texto de hoje está no livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 16 a 18, e o texto fala assim: um certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Eu vou ficar só aqui nesses dois versículos, mas eu vou dizer o que acontece depois, é uma parábola. E ela continua dizendo que algumas pessoas que foram convidadas para aquela ceia, para aquele grande banquete, recusaram o convite por questões pessoais e até profissionais. Um disse assim, que comprou um campo, precisava olhar a área. O outro disse que tinha comprado 5 juntas de boi e por isso não pôde ir. E o terceiro disse, eu me casei, também não vou poder ir. E aí a parábola continua, tá? É incrível esse texto, quero inclusive encorajar você e convidar você para uma reflexão mais íntima. Aí na sua casa, abrir esse texto e ler. Mas aqui eu quero me prender apenas a esse momento em que é preparado uma ceia, um banquete, há um convite para que algumas pessoas venham e essas pessoas recusam uma a uma o convite que lhe é feito. E aí você pode dizer assim, Mica, eu não entendi muito bem, mas você vai entender. E aqui eu quero mostrar como essa parábola fala totalmente ao meu coração, como uma mulher que tem um negócio e certamente vai falar ao seu coração. E é por essa razão que eu coloquei como título desse estudo, cuidado com os seus resultados. Quando Jesus ele traz essa parábola para aquelas pessoas que estão ouvindo e ele explica essa parábola, uma coisa que é muito fácil de você entender é que o convite para o banquete foi recusado por conta das ocupações de cada pessoa. E aqui eu quero trazer para você 3 pontos. E o primeiro deles é: eles estavam tão ocupados com as conquistas que perderam o foco da missão. Aqueles convidados disseram assim, eu não vou poder ir porque eu comprei um campo e aí eu tenho que olhar lá, né, a terra. Outro disse assim, é porque eu comprei 5 juntas de boi. Você sabe, né, eu vou precisar ver como é que tá. Outro disse, é porque eu me casei, também não vou poder ir. Quantas vezes os nossos resultados, porque concorda que essa fala dessas pessoas que foram convidadas era nada mais, nada menos do que o resultado delas, muitas vezes do esforço, o desejo do coração, aquela pessoa que queria casar e casou, aquela pessoa que queria comprar um bem e comprou, aquela pessoa que queria ampliar o seu negócio e ampliou. E aí quando Jesus convida essas pessoas para um lugar à mesa, a mesa aí é um símbolo de intimidade, de comunhão, elas dizem para ele, não vou poder ir. Então, né, estou muito ocupada. E às vezes é isso que eu e você dizemos a Deus quando Ele quer de nós mais intimidade, mais coerência na relação com Ele. Eita, é porque eu estou com muito trabalho. Eita, é porque eu não posso ir. E o que é que está acontecendo aqui? O resultado está atrapalhando, de fato, o mais importante. Muitas pessoas também estão ocupadas com as conquistas e acabam perdendo o foco da missão, do porquê estamos aqui. Segunda coisa, nem todo resultado, e aí bota isso no teu coração, é sinal de propósito cumprido. Por que eu digo isso? Porque o nosso propósito primário está na relação com Deus, em fazer com que as pessoas vejam Deus em nós e fazer com que a nossa vida seja muito alinhada com o que Deus quer de nós. A partir do momento que o meu trabalho me tira tempo de Deus, tira o meu foco de Deus e me transforma em uma pessoa que Deus não sonhou que eu fosse, o propósito ele não está sendo cumprido. Então, muitas vezes a gente se ilude, achando que pelo fato de estarmos conquistando resultados, Deus está aprovando. Pelo fato de estarmos conquistando resultados, é a providência maravilhosa e divina de Deus sobre nós. E não é. A gente precisa analisar o efeito desses resultados na nossa vida, para então discernirmos se de fato esses resultados estão em total coerência com o propósito e com a missão de Deus para a nossa vida. Terceiro e último ponto. A mulher, eu e você, que cresce sem discernimento espiritual, transforma o sucesso em distração.
Como é que está você? Como é que está o seu negócio? Como é que está o seu projeto? Como estão os seus planos? Será que eles estão totalmente coerentes com aquilo que você é em Deus? E eu não estou espiritualizando o seu trabalho. Eu não estou dizendo que o seu trabalho tem que ter uma Bíblia em cima. Não. Mas ele está te levando para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Esse é o X da questão. Essa é a reflexão que eu quero que você tenha. Porque nessa parábola, nitidamente, Jesus deixa claro que as ocupações, que os resultados, que o sucesso, que o propósito da família, daquelas pessoas que tinham sido convidadas para o banquete, estavam afastando aquelas pessoas do próprio Deus. Então, às vezes, você se ilude porque o resultado em si é positivo, mas por trás dele há um afastamento, há uma distração. E nós, como mulheres de negócios, mas que temos o coração em Deus, precisamos ter a sabedoria para entender o que o nosso trabalho, o que o nosso esforço, o que a nossa meta, o que o nosso negócio está nos causando na relação com Deus. É uma aproximação? Ou é um afastamento? Ou é um distanciamento do propósito, da nossa identidade? Então, esse discernimento precisa existir. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você nos comentários. Vamos interagir um pouquinho por aqui. O que o seu propósito tem te custado nas decisões do dia a dia? Reflete sobre essa pergunta, deixa aqui nos comentários para mim que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E amanhã, quinta-feira, tem mais episódio aqui do Encontro Diário e eu espero você. Um beijo grande. Tchau, tchau.